Fala aí, galerinha Jedi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Conselho Jedi, seu podcast favorito de Star Wars. E se ele não é ainda, bom, por enquanto ele pode não ser, mas um dia ele pode ser. Então escuta aí que hoje a gente vai falar sobre o futuro de Star Wars nos cinemas, cara. O que é que a gente pode ter vindo desse filme aí do Mandaloriano e Grogu? O que é que a gente pode ter também vindo do filme do Ryan Gosling, Starfighter, que foi anunciado durante a Star Wars Celebration? E também o que é que a gente pode ter aí desse filme da Rey, que às vezes ele é anunciado, aí eles botam de volta pra gaveta, agora engavetaram de novo, adiam data, enfim. O que é que vai acontecer com Star Wars no futuro? Tem a segunda temporada de Ahsoka vindo, o Anakin tá lá preso no mundo entre mundos. Então assim, a gente vai comentar sobre tudo isso daqui e como esses personagens podem aparecer daqui em diante em Star Wars, tá bom? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui um Conselho Jedi especial aqui, contando sobre o futuro do cinema de Star Wars. Mas é claro que eu não posso esquecer de te chamar pra se inscrever no canal. Se você não me conhece ainda, prazer, eu sou o Marcos aqui, o seu host do canal Último Jedi. E você é super bem-vindo, bem-vinda pra se inscrever no canal. Então se inscreve aqui embaixo, cara, não sei, acho que tá desse lado aqui ou desse lado aqui, enfim. Se inscreve no canal, deixe seu like também, comente aqui embaixo, não só sobre conteúdo, mas me dê sugestões de vídeo também, porque eu leio todas as sugestões de vídeo que vocês botam aqui embaixo, tá? Então todas essas sugestões que vocês mandam me inspiram muito pra criar novos vídeos pra vocês. Então comenta aqui embaixo que o teu comentário com certeza vai ser lido e eu vou me inspirar nele pra fazer um vídeo, tá bom? Então comenta aqui embaixo e é claro, também se você quiser, né, cogita se tornar membro, cara, porque qualquer valor que você resolver assinar, virar assinante aqui do canal, virar padrinho do canal, vai me ajudar muito a continuar aqui no YouTube e você ainda pode ganhar alguns benefícios aí que eu posso proporcionar pra vocês, tá bom? Então se inscrevam aí, deixem um like, comente, se torne membro, hypem o vídeo também, se tiver como hypar aí no aplicativo do YouTube no celular, se estiver vendo pelo celular, hypa aí o vídeo que me ajuda muito. Nesse episódio aqui do Conselho Jedi, eu vou abordar diversas produções que estão em andamento de Star Wars, tá? E a primeira delas, eu acho que eu não poderia começar com outra sem ser Mandaloriano e Grogu, cara. O que a gente tem pra falar sobre o filme do Mando? Bem, as últimas notícias que a gente teve foi que sim, esse filme aqui ele pode se tornar uma trilogia. Sim, pode ser que ele se torne uma trilogia, porque um insider muito famoso aí, a gente tem alguns insiders famosos, né? Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o Daniel RPK, My Time to Shine Hello, enfim, alguns outros aí que estão por aí na internet, que acabam vazando de tudo e muito das coisas que eles soltam sobre Star Wars, Marvel, DC, acaba se tornando verdade. Mas eu acho que essa informação que a gente teve dessa produção, desse filme do Mando e do Grogu se tornar uma trilogia, eu vou além, cara, porque basicamente eu acho que as 3 temporadas de Mandaloriano são 3 temporadas de muitos altos e baixos, cara, porque basicamente eu acho que a primeira temporada é boa, a segunda temporada se estabelece muito bem, eu acho que a segunda temporada de Mando é a minha temporada favorita de todas as séries que foram lançadas de Star Wars aí. Nisso aí eu tô contando live action, tá? Eu tô contando Ahsoka, Obi-Wan Kenobi, livro de Boba Fett, Mandaloriano. Então pra mim a segunda temporada de Mandaloriano, pra mim foi a melhor coisa que eles já fizeram pós-compra da Disney, né? Então porque foi muito especial, cara. Eu acho que até não é mais spoiler pra vocês, porque meio que datou já, faz tempo que saiu isso. Mas pô, o final da segunda temporada, quando tem o surgimento de volta, né? A volta, o aparecimento do Luke Skywalker é muito especial, cara. Quando ele busca o Grogu, oferecendo pra ele um treinamento sobre o caminho Jedi e tudo mais, a gente tem ali alguns relances sobre uma criação da nova ordem Jedi do Luke Skywalker, que a gente tanto quer ver nas telinhas, né, nas adaptações, né, que a gente já tem nos Legends, né, essas academias Jedi que o Luke acabou prosperando depois, né, de Retorno de Jedi. A segunda temporada de Mandaloriano é muito boa, cara. A gente tem a volta da Ahsoka também, que é o primeiro contato que ela tem com o Grogu também, ela até descobre o nome do Grogu, o Grogu fala pra ela, né, da forma ali deles ali de se comunicar, né, usando a força e tudo mais, os sentimentos. O Grogu acaba falando o nome pra Ahsoka, coisa que o Mandaloriano, né, que o Din Djarin não tinha como descobrir o nome dele. Então até então o Groguinho aqui era só Baby Yoda pra gente, e na segunda temporada a gente tem o nome, a gente tem mais sobre o Moff Gideon, enfim, muita coisa acontece nessa segunda temporada. A gente tem mais da conexão da força do Grogu com a força, né, quando ele é raptado pelo Gideon e tudo mais. E no final, aquela aparição do Luke Skywalker pra mim foi arrepiante, foi chocante, emocionante, cara, foi absurdo, na época que saiu esse episódio, mano, foi muito louco. Eu até reassisti recentemente pra relembrar daquele sentimento, cara, foi sensacional, cara. Então a segunda temporada é muito boa de Mandaloriano, eu acho que pouquíssimas chances agora a Disney vai ter de replicar esse sentimento na gente, né, de fazer a gente se emocionar vendo a parada, pô, não tem como você ver o Luke daquele jeito e não se emocionar, aquela trilha sonora especial, mano, muito mágico, é tudo muito mágico, né, daquele retorno do Luke. Enfim, cara, então basicamente a segunda temporada é muito
boa. Por que que eu elevei tanto o nível dessa segunda temporada? Porque basicamente a terceira temporada pra mim cai muito o nível. E é também exatamente na terceira temporada que a gente tem, pra mim, o episódio mais chato de Mandaloriano, que é aquele episódio focado no Dr. Pershing, né, cara? Aquele doutor que a gente viu lá na primeira temporada, né? Que ele tinha ali participação na captura do Grogu, né? No início, que o Din Djarin salva o Grogu das mãos do Império, né? E a gente tem um episódio focado na lavagem cerebral em cima do Dr. Pershing e tudo mais, cara. Aquele episódio pra mim foi fraco, maçante de assistir, cara. Enfim, a terceira temporada ela é altos e baixos. É muito legal ver o Grogu se tornando Mandaloriano de fato, né? Porque meio que interliga, né? Uma coisa que eu fui bem crítico na época também que começou a lançar esses episódios foi que lá na época do livro de Boba Fett a gente teve o Luke Skywalker conversando com o Grogu e oferecendo pra ele: você quer seguir no caminho da força com esse sabre de luz aqui e tal, ou o caminho pra se tornar um Mandaloriano, né, consequentemente. Então acho que aquela conversa toda ali, eles interligam tudo pra que na terceira temporada o Grogu até receba mais coisas, né? Na terceira temporada ele recebe até um update ali, né, ali por baixo da roupinha dele, é bem legal inclusive. Mas eu acho que aquela cena que colocaram no livro de Boba Fett, eles poderiam ter colocado na terceira temporada de Mandaloriano. E isso pra mim é uma crítica que eu tenho, né, quando teve o lançamento dessa série toda do Boba Fett, foi que eles podiam ter, eles desperdiçaram essa história. Eu acho que eles poderiam ter colocado essas cenas do Luke Skywalker com o Grogu na terceira temporada de Mandaloriano e não naquela série meio flopada, estranha do livro de Boba Fett. Tanto que, pô, quando tem essas cenas lá no livro de Boba Fett, o coitado do Boba Fett nem aparece direito na série, cara. Então sim, na minha opinião, é um grande desperdício essa série, cara. Várias cenas que tem ali, inclusive aquela cena das Vespas lá, o pessoal de motinha lá em Mos Espa, né, o local ali que o Boba Fett acaba governando e tudo mais. Pra mim são cenas muito fracas, cara, cenas de luta muito fracas, cara. Enfim, cara, eu acho que eu nunca vou esquecer o pessoal de motinha lá andando, cara. Nunca vou esquecer porque aquele núcleo é bem fraco. Mas tudo bem, eu até deixo passar porque a série tem os seus pontos positivos aqui e ali, né, cara. Querendo ou não, é bem legal ver o Boba Fett readquirindo aquela confiança que ele tinha, que ele sempre teve, né, como Boba Fett. Então, eu acho que a série é mais legal sobre isso, mas sobre esses rumores que estão tendo de uma nova temporada, eu acho muito difícil de acontecer. Agora, voltando pra terceira temporada de Mandaloriano, eu acho que é uma temporada muito de altos e baixos, né? Mais baixos do que altos. Então, eu acho que pra esse filme do Mandaloriano e Grogu, pode ser que tenha aí um caminho árduo pela frente aí, ainda mais se for trilogia. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que, pelo que a gente viu, né, da Star Wars Celebration, né, tivemos um pequeno teaser mostrando, né, algumas cenas, né, umas cenas ali de como tá indo o filme até agora. Eu até achei que a gente ia ter um trailer oficial, a gente nem teve, cara. Eu fiquei triste por isso, porque o filme ele ainda tá sendo gravado esse ano, né, do Mandaloriano e Grogu. Então eles não têm muitas cenas editadas, finalizadas pra mostrar em trailer, né, o que pra mim é um erro, cara, já que o filme vai sair no começo do ano que vem, né, em 2026 aí o filme tá prometido pra sair pra gente. Então logo logo a gente vai ter o filme nas telonas e não tem nem trailer ainda, cara, nem um teaserzinho, mano. Geralmente era pra ter, né. Enfim, não sei se eles estão esperando passar o hype de Superman, Quarteto Fantástico, enfim, mas acho que eles poderiam aproveitar o hype desses filmes grandes pra mostrar alguma coisa já do filme pra gente. Enfim, eles estão se garantindo muito no nome de Star Wars, eu acredito nisso, né? Mas eu acho que vai ser difícil pra gente tentar entender como é que vai ser essa história, porque são coisas que não foram muito bem estabelecidas na terceira temporada de Mandaloriano, que acabou em baixa, né? Então, pra ter uma trilogia de tudo que a gente vai ter do Mandaloriano, eu não sei se sustenta, cara. Eu tenho algumas teorias aqui na minha mente, né? Baseadas em rumores, boatos, vazamentos que a gente teve, né? Nada real, nada 100% confirmado, tá? É mais coisas aqui que eu tenho aqui na minha cabeça pensando sobre, né? Mas eu acho que esse filme ele vai ser determinante pra gente ver o crescimento do Grogu como personagem, né? A gente pode até ver o Grogu começar a falar, né? Porque até então a gente só vê o Grogu balbuciar como um bebê mesmo. Ele dá grunhidos ali de leve. Então talvez ele pode começar a falar ou até escolher um sabre de luz, talvez, enfim, se ele quiser, né, seguir também um pouco do caminho Jedi que ele aprendeu com o Luke, porque a gente vê na terceira temporada, o Grogu ele tá bem ágil, ele aprendeu aquele salto duplo que o Luke ensinou pra ele, né, lá nos treinamentos que ele teve, aquele breve treinamento que o Grogu teve com o Luke, né, então pode ser que ele traga, né, pra esse filme do Mando e Grogu, algumas coisas que ele aprendeu com o Luke, algumas delas é melhorar, né, o controle dele com a força, que já melhorou bastante, na terceira temporada a gente vê isso, o Grogu ele tá mais veterano com a força, ele tá sabendo usar melhor ela, e eu acho que seria muito incrível pra gente ver ele usando o sabre de luz, cara, porque esse realmente seria o Baby Yoda, cara, seria um Yodinha ali com o sabre de luz, ia ser muito legal, cara, ia ser mágico também, se a gente pudesse ver o Grogu empunhando um sabrezinho de luz, cara, é incrível mesmo. Outra teoria que eu tenho na minha cabeça é que o Din Djarin vai ser, né, o protagonista do filme, então eu acho que pode ter alguma coisa trágica pra acontecer com ele, cara. Uma certeza que eu tenho é que o ator é o Pedro Pascal, né, e o Pedro Pascal tá em alta, como vocês estão vendo aí, o cara é o Reed Richards aí do
Quarteto Fantástico. Pedro Pascal agora tava em evidência agora há pouco em The Last of Us, fazendo Joel. Tá fazendo vários filmes aí como Materialistas, com a Dakota Johnson. Uma parte de coisa, ele tá hypado. O homem é o cara do momento. Tá cotado pra diversos papéis aí. Um monte de gente tá até achando ruim isso, né? Eu tenho visto que tem muito hater do Pedro Pascal, né? Eu até entendo isso, cara, porque realmente ele tá aparecendo em tudo aí, de tudo um pouco. É que nem o Tom Holland, cara, fazendo Homem-Aranha, fazendo Nathan Drake lá do Uncharted, enfim. Então eu acho que o Din Djarin aí, o Pedro Pascal, ele vai ter que mostrar a cara no filme, cara. Eu duvido que eles vão passar o filme aí sem mostrar a cara dele. Então eu acho que vai ter algum acontecimento pesado no filme pra que ele perca o capacete, pra que ele tire, quebre o capacete e mostre a cara do Pedro Pascal, né? Coisa que também eu não aprovo tanto, cara, porque a gente já viu a batalha que foi pro Din Djarin recuperar, né, na terceira temporada, recuperar aquele juramento, né, que eles têm dos Mandalorianos de não tirar o capacete. A gente sabe que no final da segunda temporada o Din Djarin acaba tirando o capacete pra tentar de todas as formas salvar o Grogu lá do Império, né? Então ele acaba tirando o capacete e as pessoas veem a identidade dele, né? E isso não pode acontecer, cara. Existe ali, é a religião dos Mandalorianos. A religião dele não permite que ele tire o capacete, que as pessoas vejam, né, a identidade dele. Então, se no filme acontecer de novo isso dele tirar o capacete, eu não vou aprovar, cara. Eu vou achar, pô, de novo, vai ser maçante isso. A gente vai ter que ver um segundo filme pra ele de novo ir lá nas águas lá de Mandalore, da terra dele esquecida, vai ter que ir lá de novo, enfim. Eu não gosto dessa ideia, cara. Outra coisa também que eu fico imaginando é que esse filme pode interligar com a história que a gente tá tendo agora em Ahsoka, né, cara? Que vai ter aí, no final da primeira temporada a gente viu, né, algumas coisas pré-estabelecidas pela série, né? Que agora a gente tem o link total direto da Ahsoka com o Anakin, né? O Anakin foi confirmado já na segunda temporada, então a gente vai ter mais do Hayden Christensen aí na série. Ou seja, meio que confirmando ele, a gente já tem a confirmação que o Anakin vai participar da série também. Então ele pode participar até que bastante, já que a gente viu que aquele link que eles têm no Mundo Entre Mundos, né, da Ahsoka com o Anakin, foi facilitado, né, aquele link que eles dois têm ali, aquelas conversas que eles têm. Foi muito mais profundo ali na primeira temporada, naqueles episódios em que o Anakin diz que vai finalizar o treinamento da Ahsoka. Ele realmente finaliza, ele ensina novas lições pra Ahsoka Tano ali. Então acho que nessa segunda temporada, algumas coisas que acontecem nela podem ser levadas pro Mandaloriano e Grogu. Acho que não é brisa muito pensar nisso, porque a gente tem o Thrawn como a principal ameaça, né? Então eu acho que seria interessante sim ter uma ligação do Thrawn com o Mando e o Grogu, né? Alguma coisa assim de levar o Thrawn como uma ameaça pra eles dois também. Porque, cara, sinceramente eu não consigo imaginar, tendo visto a terceira temporada aí, uma ameaça que continue pra eles pra ter no filme. Então realmente eu acho que pode ser que eles tragam, que eles puxam alguma coisa assim dessa saga aí que envolva o Heir to the Empire, né? Aquela série lá de livros, né? Que tem a ver com o Thrawn. E sim, rapaziada, isso tudo só me faz pensar que Star Wars, que é uma grande franquia, uma franquia que sempre foi famosa por ter grandes inimigos, grandes vilões, né? Como, por exemplo, o Darth Vader, que é o maior vilão da cultura pop, maior vilão dos cinemas, na minha opinião. A gente teve diversos outros vilões inimigos que são emblemáticos, como Jabba, enfim, muitas coisas. Hoje Star Wars, na minha opinião, não tem um grande inimigo. A gente não tem hoje um personagem pra falar que, pô, é o Palpatine, não é o Darth Sidious. A gente não tem hoje um Darth Maul na telona, não temos nada disso. O que a gente tem são grandes heróis. A gente tem o Mandaloriano, que é um grande herói, anti-herói, digamos assim, né, o Din Djarin. A gente tem o Grogu, que tem tudo pra ser um heróizinho aí, que tá vindo aí da nova geração. A gente tem, pô, cara, a gente tem a Ahsoka, que vem aí evoluindo bastante. Mas a gente não tem um inimigo, cara. A gente tinha o Kylo Ren lá, dessa sequels que a gente teve. Mas o Kylo Ren foi uma completa decepção, cara. Acho que a palavra que mais define o Kylo Ren é decepção. Na minha opinião, o Kylo Ren ele era uma surpresa quando apareceu lá no Despertar da Força. Mas no Ascensão Skywalker, né, e nos Últimos Jedi, né, os Últimos Jedi e Ascensão Skywalker, né, pra falar corretamente, a sequência, o segundo e o terceiro dos sequels, ele se perde, o personagem se perde totalmente dentro dele. Então, enfim, passa na mão de dois diretores diferentes, né, que é o Rian Johnson e o J.J. Abrams. Cada diretor pensa o personagem de uma forma. Enfim, o cara lá, coitado do Adam Driver, mano, o personagem ficou todo fragmentado, mano. Acabou que lá na sessão Skywalker a gente viu aquela conclusão que pra mim, na minha opinião, foi paia. Inclusive até aquela relação deles, Reylo, né, o nome do chip aí da Rey com o Kylo Ren, na minha opinião é bem forçado, cara, porque eles não têm química. Vamos ser sinceros, cara, não tem química. Quando o casal tem química, a gente vê que tem química, que rolou um negócio ali. Os dois não rolaram, cara, não pegou, velho. Não deu pra ver que tem um romance ali, diferente do Anakin com a Padme, por exemplo, que, pô, realmente eles têm química ali, dá pra ver muita coisa, pô. Preciso nem falar o peso das cenas dramáticas que tem lá no Vingança do Sith, do Anakin com a Padme. Mas Reylo, na minha opinião, bem fraco. E, bom, acabou que esse vilão, que era o Kylo Ren, que era o neto do Darth Vader, filho da Leia,
filho do Han Solo, desperdiçado. Então hoje em Star Wars a gente não tem um cara pra falar que é o vilão. Até o Snoke foi desperdiçado, o Palpatine de novo voltou e já sumiu de novo, não vai voltar mais. Então, cara, na minha opinião tá bem perigosa a situação de Star Wars aí em relação aos inimigos. A própria série do Mandaloriano tentou criar um inimigo que era o Moff Gideon, né? Pô, um baita ator, mano, um ator que é o Giancarlo Esposito, cara, o ator que faz o Gus Fring lá do Breaking Bad. Aquele ator é muito bom, mano, eu sou muito fã dele, o cara tem uma cara natural de vilão. Também faz o vilão lá do Far Cry, o cara é absurdo, mano, não tem como, eu sou muito fã do Giancarlo. Mas, pô, cara, os caras tentaram fazer o Moff Gideon ser um vilão desses, assim, de peso da trama, e não conseguiram, cara. Foi outro inimigo aí, outro adversário que eles poderiam ter, que foi desperdiçado. Então eu sinceramente não sei. Por isso que surge essa minha teoria na minha cabeça aqui, que esse filme pode vir a usar alguma coisa do Thrawn, cara. Porque, enfim, é o único personagem aí que pode ser uma oposição, né, pro lado dos heróis da história, né, que pode ser uma oposição forte, na minha opinião. E na minha opinião o Thrawn nem é tanto assim, porque na história dos livros do Thrawn, ele acaba sendo passado como herói, porque, enfim, não vou dar tanto spoiler assim dos filmes, dos livros, né, porque pode ser que eles adaptem pra série, não sei se você leu aí, eu indico que você leia os livros do Thrawn, inclusive, mas o primeiro livro acontece um fato muito importante com o Thrawn e os outros dois livros repercutem esse acontecimento do primeiro. E esse acontecimento, pô, ele acaba sendo passado como herói. O cara fazia várias coisas interessantes ali. Então, enfim, o Thrawn, nem o Thrawn tem esse peso todo. Enfim, resumindo a história, não é um Darth Vader. Então, o Star Wars tá carente de um Darth Vader. Não que precise ter um Darth Vader, porque eu bato muito nessa tecla que Star Wars precisa renovar. Eu acho que Star Wars precisa de um grande F5 na trama. Precisa recarregar tudo, cara. Levar a história pra outro ponto. Mas, na minha opinião, não estão sabendo criar isso. E eu me recuso a comentar sobre o Qimir, né, o desconhecido lá do The Acolyte. Não vou comentar sobre o Qimir, ele era outro, né, adversário, outro inimigo que poderia aparecer, mas enfim, não vou falar dele. Já foi até cancelada a série, então esquece. Então, sinceramente, o que sobra pra nós fãs, eu não sei. Eu não sei, pode ser que esse filme do Mandaloriano e Grogu seja muito bom. Eu acho realmente que vai ser muito bom, mas eu tô com medo dos caras estarem fazendo esse filme apenas pra vender bonequinho, cara. Porque, enfim, o bonequinho do Grogu vende bastante, né? À toa que eu tenho aqui um Funko e uma pelúcia ali atrás do cara, do personagem. Então, pô, o Grogu vende bastante. Mas na minha opinião, sei lá, eu acho que falta ainda pra gente ter na cabeça materiais que justifiquem o filme existir. E você que tá me ouvindo aqui nesse podcast do Conselho Jedi, já é inscrito? Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo se você acha que esse filme deveria receber uma trilogia, tá bom? Comenta aqui teu comentário, vale muito. Porque virando a página agora a gente tem o Starfighter, cara, o filme do Ryan Gosling que se passa no universo de Star Wars, né, cara? Ele é agora um piloto, né? Ao que tudo indica, ele é um grande piloto. Vai ser, essa é a única informação que a gente tem, que ele vai ser um piloto no filme, né? Que eles já confirmaram. O filme vai ser dirigido por aquele diretor que já dirigiu Deadpool 3, dirigiu também Free Guy, aquele filme do Ryan Reynolds também, que é o Shawn Levy. Acho que é assim que se fala o nome dele, né? Shawn Levy, enfim. Mas eu acho que é um bom diretor, é um diretor de peso aí que a Disney conseguiu trazer, um cara que tá em alta, querendo ou não. Você pode não gostar de Deadpool e nem Free Guy, enfim, mas na minha opinião são filmes ok, assim. Então ele tem um bom potencial pra fazer um bom filme com o Ryan Reynolds, cara. Mas esse filme ele tá meio distante ainda, então eu não consigo nem hypar direito esse filme. Eu fiz até um vídeo aqui focado só nele, explicando pra vocês tudo que a gente teve sobre esse filme lá na Star Wars Celebration. Mas basicamente a principal informação que a gente tem é que esse filme aqui, ele tem previsão de lançamento pra 2027. Então até lá a gente já vai ter a segunda temporada de Ahsoka lançada e o filme do Mando e do Grogu pra gente ver se deu bom ou não. Então eles podem aí até dar uma testada no público aí, qual o caminho que Star Wars tá indo, né? A gente também tem informação que a Dakota Johnson pode ser que ela apareça nesse filme do Starfighter aí, do Ryan Gosling. Enfim, né, a Dakota Johnson vocês sabem quem é, né, aquela atriz lá que fez os 50 Tons de Cinza, né, também fez Madame Teia. Enfim, cara, olha o filme que eu fui citar dela, velho, 2 filmes bomba, mas enfim. Tu gosta desses filmes, cara? Comenta aqui embaixo, porque eu acho que é tudo filme trash. Mas a Dakota Johnson, a gente sabe, se ela tá no filme, pode ser que ela seja um interesse romântico do Ryan Gosling, né? Porque a gente sabe que ela é uma personagem, uma atriz que faz muito filme de romance. Ela fez, inclusive, recentemente Os Materialistas, né? Que é um filme que tem o Pedro Pascal e o Chris Evans. Então, pode ser que role alguma coisa assim com o Ryan Gosling também no filme, né? Que ela seja um interesse romântico. Mas, de certeza, certamente, a gente sabe que o Ryan Gosling vai ser um piloto
rebelde no filme. E pode ser que ele tenha um passado sombrio, né, como por exemplo um criminoso, um personagem que é um caçador de recompensas, alguém que se arrependeu de alguma coisa que fez e foi para os rebeldes tentando se redimir. Não sabemos ainda se ele tem uma conexão com a força também, a gente não sabe nada do personagem. Na real, a gente não tem nem uma sinopse direito desse filme, mas eu acho que pode ser um filme muito legal pelo simples fato de ter o Ryan Gosling, cara. Sim, sou muito fã do Ryan Gosling, gosto muito dele, vários filmes eu já assisti dele, cara, eu gosto muito dele, principalmente Blade Runner 2049, pra mim é um filmaço, ele atua muito naquele filme ali. Enfim, cara, eu sou meio suspeito pra falar, né, que eu sou fã de filmes sci-fi e tudo mais que se passam no espaço, mas Blade Runner é um filmaço e lá ele tá muito bom, então se ele puxar um pouquinho daquele tom pra Star Wars, eu acho que vai ser perfeito. Se bem que eu acho que pra esse filme do Starfighter, pode ser que ele seja um pouquinho mais de comédia, né, porque ele também tem uma linha de comédia bem interessante. Se vocês já assistiram o dublê, vocês estão ligados aí. Também tem outros filmes também que ele faz aí, de romance aí também, que tem comédia, que ele tem com a Emma Stone também, eu esqueci o nome do filme. Mas ele tem uns filmes aqui e ali de comédia, cara. Então Ryan Gosling, ele é um personagem, né, ele é um ator que consegue ser versátil nessa questão do cinema, né. Tanto filmes de drama, ação, quanto filmes de comédia, o cara tá aí pra tudo. É bem parecido com a carreira, assim, do Chris Hemsworth também, que é outro ator também que faz muita coisa de ação, mas também consegue fazer comédia, até romance também. O que eu mais desejo pra esse filme aqui do Ryan é que ele seja mais ou menos parecido com Top Gun, que nem prometeram pra gente, né, que vai ser um Top Gun do espaço, e que o X-Wing dele seja bolado, mano, enfim, a nave dele seja bolada, mano. Eu quero ver muita luta, dogfight, né, quero ver muita dogfight. Dogfight é um termo de luta de nave, né, luta de duas espaçonaves, enfim, que a gente fala, né, dogfight é bem legal. Inclusive, eu acho que eles podem se inspirar bastante em jogos, né, cara, como por exemplo, tem muita coisa aí de Rogue, né, de Star Wars, né, Rogue Squadron. Tem algumas coisas assim também de HQs e tudo mais, que eles podem se inspirar nesses pilotos, nessas histórias, pra trazer no filme aí. E eu acho que, pô, tem tudo pra dar certo. Pode ser um filme com uma nova levada, né? Não tem nada a ver com sabre, com força. Vão ser só pilotos, ao que tudo indica, né? Mas eu acho que eles vão colocar alguma cereja no bolo aí. Então não se surpreenda se do nada, no filme aí, no meio do filme, o Ryan Gosling conseguir controlar a força, por exemplo. Eu acho que seria até interessante um piloto que descobre que tem a força e tudo mais. Aí ele começa a ser treinado pra se tornar um Jedi, enfim. Mas ele continua sendo um bom piloto. Então de Starfighter basicamente são essas informações que a gente tem, coisas assim bem pequenas, bem ínfimas, mas que pode significar pra gente um bom futuro pra saga, querendo ou não. Eu tô hypado, na verdade eu tô aceitando, cara, eu quero qualquer coisa nova de Star Wars, se for até de piloto eu tô aceitando, porque a gente tá meio que cansado dessa trama aí dos Skywalker que, pô, ficou desgastado com a Rey. Mas agora bora trocar a fita, porque a gente pode falar agora do Callcasts, cara. Sim, tem até rolando aqui até agora no fundo uma gameplay do Jedi Fallen Order, cara, que é um jogaço, mano. Eu sou muito fã de Jedi Fallen Order pra mim, e a continuação também, Jedi Survivor, é outro jogaço, né, cara. O Callcasts também pode ser que tenha alguma coisa aí nos cinemas, né, ou nas séries de Star Wars, né, cara, ou até em animações, porque, cara, o Callcasts, ele é um baita personagem que surgiu pra gente em Jedi Fallen Order, né, e nesse jogo aqui a gente acaba descobrindo que ele é um Jedi sobrevivente da Ordem 66, né, inclusive no jogo a gente tem esse flashback que ele relembra, né, como que ele acabou perdendo o mestre dele nessa luta toda, como é que ele viu o Anakin aprontando tudo aquilo, né, enfim, lá no Templo Jedi com as crianças, tem uma cena bem legal disso até, enfim, não aparece o Anakin expressamente no jogo, mas a gente já vê as crianças caídas e tudo mais, é uma cena bem bolada, bem triste, cara, mas a gente pode ver um pouquinho do Callcasts nos cinemas porque interliga, e o jogo que é mais responsável por interligar a história do Callcasts com o canon de Star Wars, não que o Fallen Order não interligue, porque aparece até o Darth Vader nele, mas o Jedi Survivor traz pra gente elementos ali em que o Callcasts pode meio que mergulhar entre o tempo, cara, então sim, ele pode aparecer numa linha cronológica da história que tem os personagens principais ali também. Então não duvido nada a gente ter o Callcasts do nada sendo trazido do lado de uma Ahsoka, o que seria muito legal, tá, cara? Dois personagens incríveis aí, na minha opinião. Outro ponto também que favorece bastante é que o ator aí, né, que interpreta o Callcasts nos jogos, né, é um ator de verdade, é o Cameron Monaghan. Ele é um baita ator, ele fez o Coringa lá da série do Gotham, ele fez algumas outras produções por aí, é um baita ator que, pô, facilmente ele poderia fazer essa transição dos games pras telonas, porque o cara, ele tá acostumado, cara, em atuação, né, tá acostumado, tem uma carreira já bem fincada em Hollywood, né, tem uma carreira aí extensa, então acho que, pô, seria facilmente essa transição do personagem dos games pras telonas, ou pras telinhas, enfim, de séries e tudo mais. Acho que seria incrível, na verdade. E eles têm a faca e o queijo na mão pra fazer, pela primeira vez, eu acho, uma grande transição do contrário, né, cara, que alguém dos games vir
pra história de cinema, né, cara? Porque até hoje a gente só tem o cinema adaptando games, né? A gente tem adaptações de jogos e tudo mais, tipo Sonic, Uncharted, filme do Street Fighter lá. Mas seria legal a gente ver o contrário, né, cara? Então a Disney aí tem tudo na mão pra fazer o contrário, pegar um personagem que deu certo nos games e trazer pros filmes. Pra mim, assim, incrível, é a fórmula do sucesso. Eu acho isso, cara. Ia levar uma galera absurda pros cinemas. Não acho que ele tem um peso pra ter um filme solo, mas eu acho que ele tem uma grande história pra ser contada, se for contada junto de outros personagens. Então, pô, o Cal Kestis, ele pode ser um baita coadjuvante de um filme. Então fica aqui a minha indicação aí pra que vocês joguem Jedi Fallen Order e joguem Jedi Survivor. São dois jogaços que você pode conhecer mais dele lá, cara. São dois baita jogos, cara. Mas eu posso contar pra vocês um vazamento aqui que a gente teve importante recentemente sobre o Cameron Monaghan, o ator que faz o Cal Kestis, de que ele teve uma reunião com a Lucasfilm, tá? Isso aí eu posso confirmar pra vocês. O cara teve uma reunião com a Lucasfilm pra falar de projetos além dos games. Então pode ser que ele duble talvez um personagem. Fica aqui a dúvida, né? Pode ser que ele duble algum personagem, porque o pessoal gosta mesmo do Cameron Monaghan. Tem até fotos dele com o Mark Hamill, né? O ator do Luke. E o ator do Luke rasga elogios pro personagem lá, pro ator também, né? O Mark Hamill adora o Cameron Monaghan. Vários outros atores também falaram sobre isso, né? Essa integração dos games com os filmes. Então ele se reuniu já com o pessoal da Lucasfilm, da Disney, pra debater projetos sobre Star Wars, cara. Cara, eu fico muito hypado se acontecesse isso, né? E eu acho que ele poderia também aparecer na questão da nova Ordem Jedi, que seria abordada pela Rey nos filmes, né? Mas é aí que tá, cara. A gente vai até entrar um pouquinho nesse setor aí meio nebuloso desse vídeo, que é falar dessa produção da Rey, cara. Por que é nebuloso? Porque pra mim é o projeto mais, como é que eu posso dizer? Mais assim, caótico de todos esses. Porque a Rey é uma personagem que não foi bem vista pela galera. É uma personagem que acabou caindo mais pro hate do que pro amor de vários fãs, né? Eles acabaram vacilando bastante com os últimos Jedi e a Ascensão Skywalker, né? Então dá pra entender bastante porque os fãs não gostam dela. Ela é muito considerada uma Mary Sue da história, né? Uma personagem que, pô, sem treinamento, dava uma surra em todo mundo, né? Sem treinamento nenhum. Ela derrotou o Kylo Ren, por exemplo, que é neto do Darth Vader, treinado há anos lá com os Cavaleiros de Rey. Teve o treinamento também com o próprio Luke Skywalker. Aí a mina vai lá, pega um sabre de luz e já dá uma surra no cara, mano. Então sim, cara, eu realmente acho que ela é um pouco desbalanceada nesse quesito. Tudo bem que a gente entende que ela tem um grande poder dentro dela, ela tem a linhagem dela, né, e tudo mais que ela vem, mas eu acho que realmente ficou ali estranho. Não vou negar que é estranho sim, esse vínculo todo da Rey com a força, essa habilidade toda que ela tem, essa habilidade inata, enfim, é meio coisa que não é tão bem explicado assim. Então realmente aí eu acho que a Rey, aí, esse filme da Rey, essas coisas da Rey não são tão assim chamativas pra galera que quer ir no cinema ver um filme de Star Wars, sabe? Mas querendo ou não, o Cal Kestis poderia aparecer nessas produções da Rey aí como um participante, né, ou até um novo mestre aí pra galera lá da nova Ordem Jedi, porque ele é um baita personagem. Inclusive eu até vejo nele um potencial dele se tornar meio que um Obi-Wan pra Rey, sabe? Um personagem que vai pegar a personagem e vai ajudar ela a se reinventar dentro da franquia, cara. Então sim, eu não tô viajando, eu acho, mas eu acho que ele tem esse potencial de ser um grande personagem, tanto pra gente quanto pra Rey. Mas já que vocês tanto gostam dela, já que a gente tá falando dela, vamos abordar então esse filme da Rey, esse filme nebuloso dela. Porque basicamente esse filme da Rey a gente sabe que foi adiado novamente. Ele não foi só adiado, ele foi praticamente engavetado pela Lucasfilm. A gente não tem nem data mais pra esse filme sair. Basicamente o que a gente já sabia desse filme é que esse filme abordaria a criação de uma nova Ordem Jedi, tendo a Rey como líder, né? Bom, vocês podem ver aí que já é uma fórmula aí pra um possível fracasso, talvez, porque é uma personagem que não atraiu tantos fãs, não conseguiu juntar tantos fãs assim, e aí os caras vão lá e vão lançar um filme de que ela seria a líder. Enfim, não acho que ela seria uma boa líder nesse caso, já que ela tá tão mal vista entre os fãs. Então, enfim, eu tenho meus poréns aí também nisso tudo. Mas a gente sabe que esse filme se passaria 15 anos depois do Ascensão Skywalker, né? Então seria um bom tempo depois dos filmes, né? Não tanto, tá? 15 anos aí, não é tanto, né? No universo de Star Wars a gente sabe disso, mas 15 anos depois é uma grande ideia de, tipo, levar a história pra frente, meio que se descolar um pouco dessa história de Skywalker, né? A gente teve aí a morte do Luke, realmente, a gente teve ali a morte da Leia, a gente teve ali mano, acabou, o Han Solo também, Kylo Ren também, a Rey sobreviveu, a galera sobreviveu, tem aí o Poe Dameron e o Finn, então acho que 15 anos depois ia ser interessante essa história, cara, mas eu não me interesso tanto por ela, cara. Eu acho que Star Wars poderia ir pra outro caminho, sabe? Talvez, enfim.
talvez até abordar outras personagens femininas que tem em Star Wars que são incríveis também. Eu fiquei bastante pensativo naquele vazamento que a gente teve, né, da Mara Jade, né, a esposa do Luke Skywalker, ter saído um vazamento que a Disney tá pensando em fazer algo pra ela. E ela é uma personagem interessante dos Legends, mas ela também é outra personagem que não é tão bem vista assim entre os fãs, né, cara? Até o próprio George Lucas brinca com isso, né, da Mara Jade ter um pouquinho de hate da galera. Mas eu acho que ia ser legal também se eles pudessem pegar um pouco da Mara Jade, trazer, botar alguma adaptação, talvez repaginar o ator do Luke Skywalker, colocar o Sebastian Stan lá, vocês estão ligados quem é esse ator? O ator que faz o Soldado Invernal lá, então... eu acho que ia ser interessante colocar o Sebastian Stan como Luke, porque ele tem a cara do Mark Hamill, então ia ser um baita Luke Skywalker pra gente. E ter a Mara Jade ali atuando com o Luke Skywalker mais jovens e tal, ia ser legal, cara. Pós acontecimentos de Retorno de Jedi, ia ser interessante pra gente saber mais ou menos o que aconteceu com o Luke depois de Retorno de Jedi, né? E nas HQs tem histórias, né? HQs e também nos livros, principalmente dos Legends, a gente tem aí várias histórias do Luke Skywalker se tornando um cara apelão, overpower, absurdo, nível Deus, cara. Ele vira um semideus Jedi, basicamente. O cara voa, sumir, né, ele consegue suprimir a força dele, então ninguém vê onde o Luke Skywalker tá, é muito difícil achar o cara, enfim, cara, vocês viram o quanto é difícil localizar o Luke Skywalker, ele se torna um semideus, cara, o cara fica muito forte, ele se torna até o personagem, a pessoa, né, o cara mais temido da galáxia, em certo ponto, não mais que nem a Abeloth lá, depois eu tenho até um vídeo aqui que eu explico quem é a Abeloth, que é uma grande aí inimiga do Luke nos Legends também, mas ele tem um nível assim de ameaça pra galera, tipo, galáctica, assim, todo mundo teme o Luke Skywalker, porque ele realmente é um personagem que, pô, ele chega nas paradas e resolve os problemas. Ele é meio que o Superman de Star Wars, assim, pros Legends. Então ia ser bem legal ver nas adaptações isso acontecendo mesmo. E as participações da Mara Jade e tudo mais, da Abeloth sendo uma inimiga, o pessoal lá de Mortis e tudo mais, o pai, a mãe, a filha lá, que a gente tá ligado. Então ia ser bem interessante isso. Mas só pra fechar o ponto da Rey que eu vinha falando aqui, basicamente o que aconteceu é que esse filme da Rey, ele tem muita pressão, né, da galera aí, por erros da trilogia que teve aí dos sequels, né? E a Lucasfilm tá buscando ainda uma grande ideia pra convencer os fãs de que o filme é bom. Isso foi uma palavra que foi dita aí em várias matérias, né? E esse filme foi adiado definitivamente pra depois de 2026. Então até 2026 a gente não vai ter nada desse filme, nem de notícias. Então a gente vai ter notícias desse filme da Rey pra lá de 2028, 29. Até porque a Daisy Ridley, a atriz, é uma atriz jovem ainda. Ela pode fazer a Rey ainda com uma idade legal por um bom tempo, assim, eu acho. Então a Rey aí, ela tem, cara, ela tá em maus lençóis, cara. Essa é a verdade, cara. E a Disney alegou ajustes criativos, tá? A gente sabe aí que teve uma troca de diretor, troca de roteirista, troca daqui, troca dali. E quando troca muito assim o pessoal que tá na produção é porque a produção não tá boa, tá? Fica a dica pra vocês aí, pessoal. Se vocês estão vendo aí notícias de filmes que o pessoal tá trocando de diretor, trocando de roteirista muito, tem alguns casos que estão rolando aí. Eu lembro de dois, que é o caso do filme do Blade, que o Mahershala Ali aí tá tretando com um monte de diretor, que ele quer fazer um Blade da visão dele. Tem também a questão do Constantine 2, que é a continuação do Constantine lá do Keanu Reeves. O próprio Keanu Reeves não gostou do roteiro, ele falou que ele não vai fazer esse filme do jeito que tá. Então, mano, se vocês veem isso daí acontecendo, de troca de roteiro, troca de direção, esquece, mano, é porque o filme tá mal, não tá legal. Os caras não iam fazer uma bomba. O filme ele tem que ser minimamente interessante, quanto pro estúdio, tanto pros fãs, né, falarem que tem um hype e tal, teste de internet, assim, jogar no Reddit uma notícia lá falando que é fake. Enfim, o pessoal faz isso, tá? Muitos estúdios jogam notícias assim, falando que é vazamento, pra ver a reação da galera e ver se vai dar bom ou não entre a galera. Esses rumores vazados, né, a gente sabe disso porque o próprio Kevin Feige da Marvel falou que ele via bastante Reddit, por exemplo, pra ver o que o pessoal tava teorizando sobre os filmes da Marvel e trazer pros filmes algumas ideias aqui e ali. Então, cara, eles estão de olho na internet, mano. Então, se eles estão de olho na internet, eles estão vendo que ninguém gosta da Rey praticamente. E eu vou deixar aqui até uma pergunta pra você que chegou até esse ponto aqui do podcast. Como que Star Wars pode reconquistar esses fãs, cara? Comenta aqui embaixo, teu comentário vale muito. Como Star Wars pode reconquistar os fãs aí que essa trilogia sequel acabou perdendo, né? A trilogia sequel vacilou bastante com os fãs. Como é que os caras podem... finge que a Disney tá lendo os comentários, tá? Mas como que a Disney pode fazer pra reconquistar esses fãs que eles perderam, né? Com essa repercussão negativa do filme. Comenta aqui embaixo, quero muito a tua opinião e eu quero muito ver as tuas piadas, cara. Porque eu vejo vários comentários engraçados aqui que eu dou risada pra caramba. E pro episódio de hoje do Conselho Jedi, a gente tem essas informações aí sobre as próximas produções de Star Wars aí nos cinemas, né, cara? A gente falou aqui nesse episódio aqui sobre Mandaloriano e Grogu, sobre o filme da Rey, sobre a aparição do Cal Kestis nos filmes, o filme do Ryan Gosling, né, de Starfighter aí, que foi anunciado na Star Wars Celebration. E agora chegou o momento de vocês comentarem aqui embaixo, cara. Se vocês aí querem mais do Conselho Jedi, me deem pautas aí pros próximos
podcasts. Eu tô pensando em fazer um podcast focado na segunda temporada de Asuka, tudo que pode acontecer, baseando-se nos livros, né, que a gente tem aí do Thrawn e tudo mais. Enfim, né, eu quero trazer um vídeo especial, mas eu acho que ainda tá meio longe do lançamento da série, né, então talvez fazer um episódio agora do Conselho Jedi, todo focado na segunda temporada de Ahsoka, não dê muito bom. Enfim, comenta aqui embaixo que teu comentário vale muito, me dê sugestões, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e, se possível, dar uma passada na opção de se tornar membro aqui embaixo, cara. Se você aí se tornar padrinho do canal ou madrinha do canal, você tem aí benefícios te esperando, cara. Então se torne membro do canal aí e se torne aí um dos meus amigos mais próximos, tá bom? Porque você vai ter um contato direto comigo, num grupo de WhatsApp, enfim, tudo aquilo que vocês já estão ligados, tá? Agora eu vou ficando por aqui, rapaziada. Se puder hypar o vídeo eu agradeço, tamo junto e até o próximo vídeo. Que a força esteja com todos vocês. Fui!